Olá, pessoal! Eu sou Sofia, sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMG Campus Januária e sou a estagiária de vocês. E hoje vou ministrar uma aulinha para vocês sobre doenças da tireoide. Conceito de tireoide. A tireoide, ela faz parte do sistema endócrino. E o que seria esse sistema? Esse sistema se define por ser um conjunto de glândulas que atuam na produção de hormônios que regulam as funções do nosso corpo. E como eu já falei para vocês numa aulinha anterior, esses hormônios eles vão circular pelo nosso corpo até chegar aos órgãos de atuação. E eles vão circular, pela corrente sanguínea. Tireoide. A tireoide ela está localizada abaixo do pescoço, produzindo a tiroxina e os hormônios que controlam o nosso metabolismo celular. E essa tireoide, ela vai estar aí envolvida, em fazer alterações no nosso metabolismo, para ditar aí se o nosso metabolismo vai ser lento ou se ele vai ser rápido, vai mexer com a nossa temperatura corporal, vai mexer com o nosso ritmo cardíaco, vai mexer também com a questão, do nosso humor, porque ela vai estar envolvida aí, com os órgãos como o coração, o fígado, os rins, o cérebro. Então, ela vai estar atuando aí, mexendo com várias questões do nosso corpo. No caso, ela pode estar envolvida aí em desregular a questão do crescimento e desenvolvimento em crianças e adolescentes. Ela vai estar mexendo com a questão de desregular ou regular a questão do ciclo menstrual das mulheres, vai mexer com a questão da fertilidade das mulheres, vai mexer aí também, como eu já disse, na questão do humor, com o emocional. Então é por isso que ela tem que estar em equilíbrio, porque quando ela está desequilibrada, ela acaba desordenando várias funções do nosso corpo que são muito essenciais e importantes para o funcionamento correto. E aqui eu coloquei uma fotinha para vocês mostrando a tireoide, Ela tem esse formato aqui, mais ou menos parecendo uma borboleta, como muitos dizem, e ela mostrando aqui, que fica abaixo do pescoço. Aqui. As doenças da tireoide. O hipertireoidismo. Esse hipertireoidismo vai ocorrer através do acúmulo de hormônios da tireoide, a triodotironina, que é o T3, e a tiroxina, que é o T4. Nessa questão aqui, vai ocorrer interferências, no sistema nervoso e no coração, prejudicando aí a questão do ritmo cardíaco. O hormônio T3 é o maior responsável. Isso porque o hormônio T3 ele é produzido em menor quantidade no organismo, só que é ele que atua no organismo. Porém, o T4 aqui, a tiroxina, ele é produzido em maior quantidade. Só que depois de um tempo circulando lá na corrente sanguínea, ele se transforma em T3. E aí ele acaba ficando, o T3 acaba ficando em maior quantidade lá no organismo. E ele em excesso, ele vai causar esse hipertireoidismo. Uma das causas mais comuns é a doença de Graves. A doença de Graves é uma doença autoimune, no qual ela surge, fazendo com que os anticorpos do nosso corpo reconheçam que as células da tireoide é uma ameaça para o nosso organismo, fazendo com que ela comece a funcionar de forma indevida. Outras causas também, podem ser apontadas, que é a questão de nódulos ou cistos, na tireoide, questões também de algum agravo depois do pós-parto, alguma infecção viral também que acontece, remédios que contêm grande quantidade de hormônios tireoidianos e assim por diante. E outra coisa, a questão de grande quantidade de iodo, a ingestão, de grande quantidade de iodo, porque o iodo ele é responsável por ajudar a formar o T3 e o T4. Então, quando consome iodo em excesso, vai produzir mais desses hormônios, e quanto mais esses hormônios em excesso, vai causar o hipertireoidismo. E aqui a gente tem os sintomas. Os sintomas são olhos saltados, como a gente pode ver aqui na imagem.
Esses olhos saltados, eles ocorrem porque vai ocorrer um acúmulo de água e proteínas atrás dos olhos, fazendo com que eles fiquem assim mais protuberantes para frente. Taquicardia, perda de peso, isso porque o metabolismo aqui ele vai ficar totalmente acelerado, então vai ocorrer um gasto de energia mais rápido. Então a pessoa vai ter uma perda de peso rápida e significativa. Depressão. A depressão se dá, né, porque como eu falei para vocês, vai ter uma sobrecarga hormonal de hormônios ocorrendo aqui, né, e vai acabar afetando o sistema nervoso. E com isso a pessoa vai ficar agitada, vai ficar estressada, e tudo isso, né, e os outros sintomas que está acontecendo com ela vai favorecer o quadro de depressão. Vai ocorrer a queda de cabelo, por causa também da questão do estresse e por causa que as vitaminas elas não são absorvidas direito, né, devido a esse desequilíbrio hormonal. O nervosismo também por causa do estresse, da agitação causada lá, por causa do acúmulo hormonal, né, o desequilíbrio hormonal. E tem o bócio. O bócio vai ser o que está representado nessa imagem aqui, ó, que é a questão do inchaço no pescoço. A tireoide, ela vai inchar, ela vai crescer mais que o normal. Aqui, ó, nesse desenho, a gente está vendo que o tamanho normal dela seria esse, e o tamanho dela alterado vai ficar desse tamanho. Então, vai aumentar o pescoço da pessoa, realmente fica como se fosse uma bola inchada, e isso aqui vai comprimir a traqueia, até dificultando a respiração da pessoa. Bom, e aqui a gente tem umas outras imagens, né, que tá representando o que eu estava falando. Questão da perca de peso, questão da queda de cabelo, questão da agitação, do nervosismo, né, que favorece aí os quadros de depressão. Como seria a prevenção? A ingestão adequada de iodo, 150 microgramas por dia. E onde a gente consegue encontrar o iodo? O iodo a gente encontra no sal de cozinha e em peixes como o salmão e o bacalhau. Aí você se pergunta, mas a gente tem que ingerir 150 microgramas, que é menos de 1 grama de sal? Não, é 150 microgramas de iodo. De sal de cozinha a gente pode ingerir aí, de acordo com a Organização Brasileira, né, aproximadamente 5 gramas de sal por dia seria o suficiente. Diagnóstico. Vai ser feito o exame de sangue. Por quê? Porque o exame de sangue vai constatar a quantidade de hormônios que está presente na nossa corrente sanguínea. Se verificar que tem uma grande quantidade desses hormônios T3 e T4 na corrente sanguínea, então realmente é possível que a pessoa esteja com o hipertireoidismo, porque a tireoide dela, né, vai estar acelerada, alterada. O tratamento: remédios orais e até mesmo cirurgia, dependendo da situação. Os remédios orais vão ser para controlar a liberação excessiva desses hormônios na corrente sanguínea. E a cirurgia vai ser, se por acaso os remédios orais não der jeito, né, não ajudar, vai ter que partir para a cirurgia de retirada dessa tireoide. Aí vocês se perguntam, mas como é que a pessoa vai viver sem a tireoide, já que ela atua equilibrando várias funções do nosso corpo? É simples, hoje em dia, né, já produziram medicamentos que fazem essa função de liberar hormônios necessários para o nosso corpo. Então a pessoa vai ter que ficar aí tomando esses remédios, né, por um bom tempo, praticamente quase por toda a vida, né, para poder conseguir manter o ritmo do corpo normal. Agora, sobre doenças da tireoide, vamos falar sobre o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele vai ser o contrário de hipertireoidismo, vai ser o contrário lá da outra doença que eu falei com vocês primeiramente. Por quê? Porque lá no hipertireoidismo ocorre o acúmulo dos hormônios T3 e T4. Aqui vai ser a redução na produção dos hormônios triodotironina, né, que é o T3, e a tiroxina, que é o T4. O T3 atuando novamente como causador. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, o T3, né, ele vai estar em menor quantidade no nosso organismo, só que ele é o que atua no organismo. Já o T4, que está em maior quantidade, quando ele circula muito tempo pelo corpo, ele se transforma em T3. Então, esse T3, quando ele fica diminuído, né, T3 e o T4, acaba causando aí o hipotireoidismo, a falta desses hormônios.
pode ser causado pela tireoide de Hashimoto. A tireoide de Hashimoto, ela também é uma doença autoimune, como a doença de Graves lá no hipertireoidismo. Aí vocês podem perguntar, mas a tireoide de Hashimoto é igual à doença de Graves? Não é igual, mas é como se fosse parecida. A única diferença é que lá é o acúmulo e aqui é a redução desses hormônios. A tireoide de Hashimoto, como eu falei para vocês, é uma doença autoimune e ela também vai fazer com que os anticorpos reconheçam as células da tireoide, né, como uma ameaça e vai acabar atacando essas células, fazendo então com que ela fique desequilibrada. E aqui a gente tem os sintomas do hipotireoidismo, que é o ganho de peso, porque aqui o metabolismo ele fica totalmente lento, o gasto de energia é reduzido e a pessoa ganha peso muito rapidamente e fica com dificuldade para perder esse peso, como mostra aqui. A pele seca, a prisão de ventre, isso porque o metabolismo ele fica lento, né? E o intestino ele também começa a ficar lento, ele começa a trabalhar mais lento e aí a pessoa não consegue evacuar mais frequentemente, né? Tem casos aí de ficar muito tempo sem evacuar e acaba aí nessa questão de não evacuar, acumulando muitas toxinas no corpo, né? Prejudicando a aparência da pele. Alterações cardiovasculares, porque eu falei para vocês, vai interferir aí no ritmo cardíaco. Sonolência, porque a pessoa vai ficar com o metabolismo mais lento e a pessoa não vai querer mais fazer exercícios direito, porque vai estar com cansaço o tempo inteiro. A queda de cabelo, como eu falei para vocês, que vai ser proveniente aí do estresse, de tudo isso que vai estar acontecendo com o corpo da pessoa, que vai ser a questão aí, né, que vai fazer com que ocorra a queda de cabelo, e também a questão que as vitaminas, né, os nutrientes não vão ser absorvidos da forma adequada, então por isso vai ocorrer essa queda de cabelo. E aqui a prevenção vai ser a mesma prevenção lá do hipertireoidismo, que é a ingestão adequada de iodo, 150 microgramas por dia. Como eu falei para vocês, o iodo está presente no sal de cozinha, está presente no salmão, no bacalhau e alguns outros peixes. Só que a gente deve ter cuidado e a gente não pode exagerar no sal, porque o sal ele causa hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, e ele também, né, em excesso, como ele possui o iodo, ele pode acabar, né, prejudicando por causa do hipertireoidismo, pode acabar ocasionando o hipertireoidismo. Porque, como eu falei para vocês, o iodo ele ajuda, né, a formar os hormônios aí, né, e se ele está em excesso, ele vai produzir hormônios em excesso também. E outra coisa, a pessoa também precisa maneirar na ingestão de nabo, couve e repolho. Por quê? Porque esses vegetais, né, eles possuem uma substância chamada tiocinato e que eles vão interferir no funcionamento, né, da tireoide. Mas isso em excesso. Diagnóstico. O diagnóstico vai ser exame de sangue, que, como eu falei para vocês, é para constatar a quantidade desses hormônios na corrente sanguínea. Nesse caso, se a quantidade desses hormônios estiver baixa, então a pessoa pode estar com um quadro de tireoide, de hipotireoidismo, né? E no caso também de ultrassom, que vai fazer o ultrassom aqui do pescoço para averiguar se essa tireoide ela vai estar reduzida, porque lá no hipertireoidismo a tireoide ela fica aumentada, aqui ela fica reduzida. E o tratamento vai ser reposição hormonal com T4, porque como eu falei para vocês, o T3 ele é produzido em menor quantidade. Quem é produzido em maior quantidade é o T4, e o T4 ele se transforma em T3. Então, por isso que é preciso fazer o tratamento com ele, para ele virar T3 e assim fazer o processo de controlar o nosso metabolismo, já que é ele que tem principal atuação no organismo. E essa reposição hormonal, ela vai ser durante a vida toda, né? E só que vai ser em alguns casos temporários, alguns casos serão temporários, quando se trata de algum caso que ocorreu depois do pós-parto, ou então quando houve alguma questão aí de tomada de remédios, né? Remédios que tinha grande quantidade de hormônios tireoidianos e acabou afetando aí a tireoide. E só para constatar, pessoal,
O hipertireoidismo e o hipotireoidismo são doenças que afetam principalmente as mulheres, afetam os homens também, mas em maior caso, afeta as mulheres. E aqui, pessoal, estão as minhas referências.